E aí, galera, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade agora a outras classes gramaticais, né? A gente falou do substantivo, do adjetivo, então hoje a gente começa falando do artigo, tá? O que que o artigo faz pra gente? Ele determina ou indetermina o nome. O que que é nome mesmo? Qual que é a classe gramatical que dá nome aos seres? Substantivo. Então, o artigo ele vai determinar ou indeterminar um substantivo pra gente, certo? Eu costumo brincar que o artigo, acho que ela é a única classe gramatical que a gente consegue decorar, né? Não se deve decorar as coisas, mas acho que todo mundo sabe quais são os artigos, porque não tem erro, né? Os artigos definidos, o, a e os plurais, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Não tem mistério, não tem erro. Beleza até aqui? Bom, o que eu preciso saber sobre esses artigos, então, se é isso que eles fazem, determinam ou indeterminam, né? O aspecto que eles transmitem, o sentido que eles transmitem. Então, vamos lá. Os artigos definidos, o que que eles fazem? Referem-se a um ser conhecido. Então, se eu falo assim, nossa, tá pegando fogo aqui na casa do lado, né? Converso com alguém aqui em casa, olha, tá pegando fogo na casa aqui do lado. E aí essa pessoa fala assim, chama o bombeiro logo. Se essa pessoa fala pra mim, chame o bombeiro, o que que ela tá querendo dizer? Que eu e ela conhecemos algum bombeiro específico, por isso que ele falou, chame o bombeiro, né? Ah, o João é meu amigo, o João é bombeiro e ele é vizinho, então vou chamar ele para ajudar na casa do outro vizinho. Então, chame o bombeiro. Se ele tivesse dito assim, meu Deus, chama um bombeiro logo. Quando eu falo um bombeiro, aí é um qualquer, eu não conheço, tá? Então, é muito importante entender essas relações. Refere-se a um ser conhecido. A gente usa o artigo definido na frente daquilo que a gente sabe que a gente está referindo, que a gente sabe sobre aquilo que a gente está dizendo, ok? Também usamos o artigo definido para indicar um conjunto, quando a gente fala assim, o homem é um ser racional. Eu não estou dizendo o homem do sexo masculino quando eu faço essa frase. Quando eu falo o homem, estou dizendo o ser humano, né? A criança, né, é um indivíduo que merece atenção dos pais responsáveis. Então, eu não estou falando de uma criança, não estou falando necessariamente de um ser conhecido, eu estou falando do grupo crianças, do conjunto crianças. Então, o definido também indica um conjunto, beleza? E por fim, ele intensifica um ser, né? Como assim? Quando você vai a um show, você vai uma balada, não sei, ou quando você assiste um filme, né? Tem vários filmes aí na moda no momento, e aí a galera assiste o filme e fala assim, nossa, foi o filme, que filme incrível. Quando você fala foi o filme, você tá fazendo o quê? Intensificando. Ele não foi qualquer filme, ele foi um filme sensacional, maravilhoso, você gostou muito dele. Né? Você foi num show, e aí como que foi o show? Nossa, foi o show, melhor show da minha vida. A gente usa esse o para intensificar, né? Então atenção a esses usos, ele traz uma intensidade também. Pode ser com o feminino também, tá? Nossa, ela era a menina, né? Ela era, na minha época se usava mina, ela era a mina, né? Então você tá intensificando, né? Você tá achando aquela mulher, aquela menina era o máximo, era perfeita para ele, beleza? Os indefinidos a gente usa para quê? Quais são os sentidos? Aproximação numérica. Como assim? Ah, a gente usa bastante, né? E aí, quantos quilos de carne moída você comprou? Ah, comprei uns 2 quilos. Uns 2 quilos. Por quê? Será que foi 2 quilos, certo? Você não sabe. Então, você faz uma aproximação numérica, uns 2 quilos, né? Ah, quantos anos fulano tem? Ah, acho que tem uns 27 anos, 28. Você não tem certeza. Então, você fala uns 27, uns 28, você está trazendo essa aproximação numérica. E, por fim, qualifica positiva ou negativamente, né? Então, às vezes, a gente fala assim, né? Eu acho muito interessante isso, que meu aluno já sabe. Quando um homem elogia uma mulher, quando uma mulher elogia um homem em alguma parte do corpo, é muito interessante como as coisas são diferentes, né? O homem muitas vezes acaba se referindo a partes do corpo, como assim, nossa, né? Eu acho um pouco feio, estranho, não gosto, mas às vezes um homem fala assim, né? Eu tenho amigos que já falaram isso, nossa, fulana tem uma bunda, né? Eu não sei pra vocês, pra mim soa um pouco negativo, mas você entende que ele tá qualificando nesse aspecto positivamente? Tem uma bunda. E é interessante que já as mulheres, quando se referem ao homem, a gente fala o quê? Nossa, ele tinha uns olhos, ele tinha um sorriso, né? Olha lá, um sorriso. Esse artigo indefinido tá qualificando positivamente, tá? Pode ser negativo também, dependendo do contexto, né? Ele tinha umas manias estranhas, ai, aquilo me irritava. Agora eu tô qualificando negativamente a palavra manias, como? Umas manias. Você entende que parece uma coisa meio assim, ai, né? Agora, ai, ele tinha um sorriso, agora já é algo encantador. Lógico, gente, tudo vai depender do contexto, mas o uns e umas pode qualificar positiva ou negativamente, tá? Então, atenção a esses usos.
E aí, continuando, ainda sobre o artigo, o emprego dos artigos para a gente encerrar. Quando que eu uso um ou outro? Eu não coloquei todos aqui porque eu acho que tem coisas que não valem tanto a pena. Vamos ter aquilo que a gente usa, que a gente domina, às vezes pode até usar errado e que é preciso saber. Então, eu uso o artigo definido, né? Olha, perdão, aqui no caso do artigo definido, a gente não pode usar artigo definido depois do pronome cujo. E eu coloquei aqui em parênteses, pode ser cujô, cujá, cujos, cujás, tá? Então, não pode ter o artigo. Por quê? Porque a palavra cujo é um pronome relativo variável. Ele já tem o artigo no final, tá? Vem lá do latim, do galego português, cui, C-U-Y, mais o pronome em espanhol lá, el, né? Só que em português, ele é o o. Então, cui mais o, cujo, certo? Tanto que você fala cujo, né? O programa cujo telespectador, então o telespectador do programa. Observe que eu não posso falar o programa cujo o telespectador. Por quê? Eu vou falar o programa cujo telespectador, porque esse cujo, o final, já é o artigo. Tanto que se fosse feminino, o programa cuja telespectadora. Se fosse plural, o programa cujos telespectadores. E se fosse feminino plural, o programa cujas telespectadores. Então, esse o que tá aqui nessa palavra já é o artigo. Por isso que não pode ter um artigo na frente do cujo. Beleza? Atenção a isso. Não se usa artigo depois da palavra casa, no sentido de moradia, e da palavra terra, no sentido de terra firme. Como assim? Já reparou quando a gente, por exemplo, às vezes no final de semana, o pai e a mãe perguntavam assim pra você, você vai jantar em casa? Por que ele perguntava em casa? Porque é a sua moradia, é a moradia dos seus pais, é a sua. Ela não pergunta, ou ele não pergunta assim, você vai jantar na casa, é em casa. A gente vai usar o artigo diante da palavra casa quando não for a nossa moradia, for a dos outros. Por exemplo, aí a sua mãe fala, você vai jantar na casa dos seus avós? Aí é a moradia de outra pessoa, tá? Então, atenção nessas relações. Quando for sua moradia, o seu lar, eu até coloquei moradia aqui, mas eu podia ter colocado seu lar, tá? Aí a gente não usa. E isso é importante saber por quê? Porque lá na frente a gente estuda crase. E lá na regra de crase tá escrito assim, não se usa crase diante da palavra casa quando indicar lar, moradia da pessoa. Olha lá a regra, faz sentido aqui no artigo. Mesma coisa terra, né? Chegamos à terra. Tô querendo dizer que chegamos à terra firme, né? Eu tô no navio, nossa, até que enfim chegamos à terra, né? Chegamos em terra, poderia ser. Então, terra firme. Agora, chegamos na terra dos meus avós, ou a terra dos meus avós com acento indicativo de crase, porque agora não é terra firme, agora é a cidade, o lugar onde os meus avós moram, nasceram, não sei, né? Avistamos a terra prometida. Por que eu falei agora a terra prometida, né? Porque tem o prometido, eu tô especificando qual que é a terra, tá? Então, quando for terra no sentido de chão, piso, terra firme, não pode ter artigo. Quando for terra especificada, terra prometida, terra dos meus avós, ou ainda quando for a terra com letra maiúscula, terra, planeta, aí deve-se usar artigo sempre, tá? Bom, continuando, o indefinido. A gente usa, né, porque aqui ela não usa, aqui a gente usa o artigo indefinido para introduzir um tema. Então, você já reparou que na redação, às vezes numa dissertação, a gente fala assim, um tema muito discutido na atualidade tem sido a questão tal. Ponto. Esse tema, por que eu comecei falando um tema? Porque o meu leitor, tô fazendo minha redação, o meu leitor não sabe de qual tema que eu vou falar. Eu vou apresentar. Então, por isso que eu falo um tema, porque eu tô apresentando o tema. Lá na frente eu já falei esse tema. Por que eu falei esse? Porque eu já citei qual é. Ou, quer ver um texto muito fácil de ver isso? Contos de fadas. Nos contos de fadas a gente fala assim, era uma vez uma fada. Um príncipe, uma princesa. Por que eu falei uma fada, um príncipe, uma princesa? Porque você não sabe quem são eles. Eu tô te apresentando. Aí quando você... Era uma vez uma fada que vivia num castelo cuidando de uma criança. Ponto. A fada gostava muito... Por que eu já falei a fada? Porque você já entendeu que eu apresentei antes uma fada que morava no castelo. Então, o artigo uns e umas, ele serve para introduzir para o nosso leitor ouvinte um tema, certo? E ele também serve para realçar um substantivo. Entra até no slide anterior que eu já expliquei, quando a gente dá aquele destaque ao substantivo, né? Nossa, ele tinha um sorriso, né? Você realça positivamente, né? Pode realçar negativamente também, como a gente já viu lá atrás. Tranquilo até aqui? Observação final, casos facultativos. O que é caso facultativo? Quando a gente tem a faculdade da escolha, quando a gente opta por usar ou não. Quando que eu posso ou não usar o artigo, e nesses casos aqui, né, que a gente vai ter nomes próprios e pronomes possessivos. Eu posso falar a Geisa
e eu posso falar Geisa. Então, Geisa trouxe esse produto. A Geisa trouxe esse produto. Como que eu vou saber a diferença? Se eu conheço a Geisa, eu vou usar a Geisa, né? Então, por exemplo, vocês nunca tinham me visto, vocês nunca tinham falado comigo, e aí você viu uma videoaula minha, ou você teve aula comigo pela primeira vez presencial. E aí você vê lá no horário e fala assim, agora é aula com uma tal de Geisa. Por que você fala com uma tal de Geisa? Porque você não me conhece. Então, uma tal de Geisa. Você não usou nenhum artigo na frente do meu nome. Próxima aula você já fala, agora é a aula da Geisa. O que você falou? Da Geisa. D mais A. Olha o artigo definido aparecendo, porque você já me conhece, tá? Então, diante de nome próprio, o uso é facultativo, vai depender do contexto, da autorização. Quando vocês aprendem o gênero notícia, ou quando vocês leem uma notícia, vocês já devem ter observado que a gente não fala, por exemplo, assim, né? Sérgio Moro implementa nova medida para auxiliar na quarentena, né? Você não vai ver o Sérgio Moro. Por quê? Por mais que a gente conheça, veja ele na TV e tudo mais, a gente não tem intimidade com ele. E como jornalista, a gente tem que mostrar esse respeito, essa distância. Então, a gente não coloca o artigo o, né? Eu posso colocar se eu colocar a palavra ministro, que é um substantivo comum, não é um substantivo próprio. Então, o ministro Sérgio Moro, beleza. Mas se eu for falar só o nome dele, Sérgio Moro ou só Moro, não pode ter o artigo. Você pode ver que em manchete, em jornais, não se usa, que vai ser a mesma coisa no gênero no resumo, né? O texto tal de Geisa Pelissari apresenta como temática tal coisa. Você não vai continuar o teu resumo sobre o meu texto falando assim, Geisa acredita? Você não pode, você não me conhece. Por mais que você me conheça, você não pode fazer isso, você tem que manter esse respeito. Então, diante de nome próprio, o uso do artigo é facultativo, vai depender do contexto, tá? Tem contexto que é autorizado, tem contexto que não é autorizado. E pronome possessivo, para quem não se lembra, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sus e todos os plurais desses pronomes. Eu posso falar assim, encontrei sua mãe no mercado. E eu posso falar, encontrei a sua mãe no mercado. Os dois são autorizados, tudo vai depender de como você quer escrever e do contexto. Só para fechar, o que é interessante sobre isso daqui? Quando vocês forem estudar crase, lá na crase está escrito casos facultativos de crase, diante de nomes próprios, diante de pronomes possessivos. Por quê? Porque, na verdade, o que é facultativo? O artigo. Se o artigo é facultativo, a crase também vai ser facultativa, tá? A gente fala disso melhor na aula de crase, beleza? E encerrando nossa aula, numeral, que é muito fácil, muito rápido, nem vamos estender tanto no numeral. O numeral, ele quantifica, ele ordena, ele multiplica, ele fraciona, ele faz várias dessas relações, certo? Então, vou passar aqui a classificação rápida do numeral, acho que não tem mistério. Se vocês estudam matemática, física, química, contabilidade, o que for que você estudar, né, você domina, você pega em dinheiro todo dia, você faz contas, você compra, então, né, a gente domina esses numerais. Então, eu tenho os numerais cardinais, que são aqueles números que a gente traz para quantificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 220, 480, 1124, sei lá, tá? Temos os numerais ordinais, como o próprio nome já diz, indica uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 18º, 45º. Eu acho legal que vai subindo, a galera não sabe falar, né? Septuagésimo, não sei, né? Centésimo, já não sei, né? Mas são esses números que ordenam. Multiplicativo, a gente usa toda hora também fazer conta, né? O dobro, o triplo, o quádruplo, lembrar dessas relações. E fracionário, 1/4, 2/3, 3/5, 7/12, se vocês se lembram, né? Dependendo do numeral, ela sobe e passa para usar avos, são os fracionários, tá? É importante lembrar que esses numerais, eles têm gênero, tá? Então, pode ter feminino e masculino, professora? Pode. Uma, né? 2, 2. Mas só desse? Não, por exemplo, primeiro, primeira. O multiplicativo parece não ter, nem todos têm feminino, mas, por exemplo, o feminino de triplo. Você fala, tem feminino de triplo? Lembra da Primeira Guerra Mundial, você tem a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? Que são 3 países unidos, eram um grupo. Então, tríplice é o feminino de triplo. Existe, tá? Por mais que possa parecer, tem sim numeral que não tem feminino, mas tem numerais que vão ter feminino sim, beleza? Também em relação ao número, né, singular e plural, 1, singular, 2 já é plural e assim por diante é plural. E em relação ao grau é interessante, porque o grau do numeral, o que acontece? Você pode falar assim, não tem grau numeral. Pode ter sim, tá? Quando a gente traz uma aproximação, uma linguagem formal. Vou falar disso melhor daqui a pouco, aguentem um pouquinho. Só pra gente fechar,
Uma observação, algarismos romanos, eles existem, importante lembrar, né? Então, quando a gente cita século, a gente usa também nas leis para indicar inciso, algumas coisas assim. Então, século XIV, século XV, a gente usa os algarismos romanos. E os numerais coletivos. Existem numerais coletivos? Sim, por exemplo, uma dezena, né? Uma centena. Nós estamos no primeiro bimestre, segundo bimestre, a Bienal, quando você vai falar da Bienal do livro, né, da Bienal das Artes, é de 2 em 2 anos. Então, tudo isso, século, a palavra século é um numeral coletivo, tá? Década. Então, todas essas palavras, quinquênio, todas essas palavras são numerais que indicam coletivo, porque não é só uma coisa, é mais que um, né? Os semestres, são 6 meses, beleza? Bom, aí sim, pra gente encerrar, os sentidos, aspectos semânticos. Então, indica uma quantidade ilimitada. Sabe o que é isso? É quando a mãe fala assim, moleque, eu já não falei 1000 vezes pra você não fazer isso? Observe que ela falou 1000 vezes? Não, né? Imagina, dependendo da mãe ou pai que você tem aí, olha pra ele e fala assim, pai, mãe, você não falou 1000 vezes, você falou 2. Né? A minha mãe descia o chinelo, né? Então, olha lá, a gente já falei 1000 vezes, já te disse 1000 vezes, nossa, eu já falei mais de 10 vezes, você não ouviu? Né? A gente usa para indicar uma quantidade limitada, que na verdade a gente não usou toda aquela quantia. É só para mostrar que você já tá de saco cheio, ou impaciente, ou você quer que a coisa agilize. E aí, por fim, que era aquilo que eu comecei a falar no slide anterior e eu termino aqui, promove uma aproximação a usar o modo coloquial, no uso do modo coloquial. Como assim? Né? Quando eu falo o seguinte, viu, você não tem nem 5 para me emprestar aí não? Eu queria comprar um lanche na cantina. Gente, é o grau, né? Esse 5 é o grau aumentativo de 5. Lógico que ele parece um pouco informal, sim, ele é uma linguagem coloquial e ele aproxima as pessoas, né? Você não tem vintão, né? Ô pai, vou precisar de 50 para fazer tal coisa. Eu acho interessante que hoje vocês falam 50. Na minha época, até na época mais antes ainda, as pessoas tinham medo de pedir 50 reais, porque era muito, né? Era muito. Hoje 50 reais já praticamente não vale mais nada, mas era muito, você fazia muito com 50 reais. E aí a gente falava assim, ai, tá precisando de 50. A gente fazia o diminutivo, não o aumentativo, porque a gente tinha até medo de pedir. Então a gente já pedia na surdina ali, né? 50. Hoje é 50, 100, né? Imagina escrever essa palavra 100. É até estranho, né? Então essa relação promove uma aproximação com quem você está falando ao usar o numeral na linguagem coloquial, que vai ser essa relação do aumentativo e diminutivo. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, encerramos o estudo, tá? Vocês têm alguns links aí para vocês verem depois e até a nossa próxima aula.